desperto quando o sol desponta, os passarinhos cantam ao amanhecer. Bom dia, amanheceu de novo, estamos juntos de novo. Estamos aqui no escritório de meditação, aqui ao lado do púlpito. Graças a Deus por este lugar consagrado de onde esse alimento está sendo transmitido para todos os irmãos, todas as famílias aqui na nossa cidade, aqui no nosso país e em outros países. Enviamos o nosso abraço especial, fraternal, a este casal aí no Canadá, em Toronto, Canadá, irmã Eristeia, irmão Marlo, que estão sempre presentes nos cultos e nos nossos cultos domésticos. Também a família do irmão Ângelo, na Espanha, irmã Priscila, aí na Espanha, também a irmã Selma e seu esposo, na França, e irmãos na Irlanda, pastor Denis na Irlanda, também o irmão Demival, e outros irmãos em outros países que nos assistem e são abençoados muito. Nós conversamos com a irmã Selma ao telefone, e ela assiste os cultos domésticos, e ela diz que o galo do Brasil canta diferente. É diferente do galo da França, o galo francês. Para ela, que está lá na França, o galo canta em português. Pois é, um abraço para todos os irmãos aí fora do Brasil e aqui no Brasil, né? Todos os irmãos cujos pastores permitem, recomendam esses trabalhos, como muitos outros, todos os pastores que transmitem. Pastor Adalto transmite a palavra do dia, pastor Ivaldo e todos os pastores, pastor Valtair Borges, pastor Francisco, tantos que também, nem falando de Goiânia, né? Programa Fé para Vencer, pastor Joaquim Gonçalves e uma grande, vasta programação. Então há uma unidade, né, entre nós, e é certo que cada pastor deve recomendar à sua igreja o que ouvir, o que assistir. Então nós agradecemos a todos os pastores pela confiança, e a confiança é recíproca. Eu recomendo também vários pastores que a igreja que assiste. Eu sei que só traz benefício, não traz nenhum prejuízo. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. E a igreja canta agora. Cantemos juntos, dia a dia.
igreja do Senhor, igreja abençoada. Essa igreja não é minha. Eu nunca chamei essa igreja de minha. É do Senhor. Deus não levanta uma igreja para um pastor. Deus levanta um pastor para a igreja. Não sei até quando Ele vai me permitir estar diante desta igreja. Uma igreja muito amada e amável. Uma igreja que nos dá muito prazer, muita alegria. E a igreja cantou uma grande realidade, dia a dia. Dia a dia a história da igreja vai sendo escrita. Aqui em Anápolis já estamos com 32 anos. E estivemos 4 anos em Belo Horizonte, estivemos 7 anos em Leopoldo de Bulhões no início, lá na década de 70. Estivemos aqui em Anápolis 3 anos, de 79 a 82, por aí. Depois 4 anos em Belo Horizonte, ali ao lado do pastor Vanderlei Pereira de Lemos. Foram 4 anos muito abençoados. E já vai para 33 anos que estamos aqui. Deus nos permite estar aqui diante desta igreja amada, que dia a dia vai escrevendo a sua história. Já temos 33 anos de história abençoada. Dentro desses 33 anos de história não temos nenhuma derrota para contar. Não temos nenhum fracasso. Muitas lutas, é claro, mas nenhuma luta nos fracassa. Nenhuma luta nos derrota. Mas cada luta, cada aflição que nós enfrentamos é bênção. É experiência, são experiências para nós. Agora, cada família, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança está fazendo a sua história. Eu ainda estou fazendo a história. Um dia eu saio da história. Um dia a minha história vai ficar. E quem vive para si só não deixa história. Quem só trabalha em torno de si próprio, não faz nada por ninguém. O que é a vida eterna? É viver para os outros. Quem vive só para si não deixa história nenhuma. A história não vai contar nada do que eu faço para mim mesmo. Só vai contar do que eu faço pelos outros. É assim com todos nós. Então, dia a dia, a nossa história está sendo feita, está sendo escrita. Todos nós estamos vivendo, escrevendo o último capítulo da história. Nos aproximando do fim de todas as coisas, de todos os sistemas humanos. No princípio criou Deus o céu e a terra, mas agora estamos no fim. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou todas as coisas, criou o homem, fez o homem, criou o homem, formou o homem e a mulher. E no 7º dia, conforme o versículo capítulo 2, verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Não que ele estava cansado, ele descansou na sua palavra. Quando ele diz, haja isso, haja isto, haja isto, haja isto, ele descansou em sua palavra. Como que ele cruzou os braços, descansou. Não que ele estava cansado, não que ele trabalhou muito e estava cansado. Agora, cada um de nós, crianças, jovens, todas as idades, famílias, pai de família, mãe de família, você está escrevendo uma história para os seus filhos, hein? Que tipo de história você está deixando para os seus filhos? Hein, mãe? Mãe sábia. A mãe sábia, a esposa sábia, a mulher sábia, edifica a família, edifica a casa.
Não é casa de tijolo, madeira, não. É a família, é o casamento. Que tipo de história a senhora está escrevendo, a senhora está deixando para os seus filhos? Que tipo de história o senhor, pai, está escrevendo e deixando para o seu filho, para os seus filhos? Que tipo de comportamento? Que tipo de atitudes? Você, pai, são suas atitudes, finas atitudes, conforme temos mostrado aqui no livro das eras da igreja. O que Deus olha são as nossas finas atitudes espirituais e o nosso comportamento. Dia a dia, de manhã, no almoço, no jantar, os filhos estão lendo a história que a senhora está escrevendo, o senhor está escrevendo. Isso vai ficar com eles. O senhor vai embora, a senhora vai embora e os seus filhos vão ficar com sua história. Eles vão falar para os filhinhos deles. Assim dizia saudosa memória minha mãe, nos cultos domésticos. Assim dizia meu saudoso pai, seu avô, meu saudoso pai. Assim dizia ele. História. Todos nós estamos deixando a história, queira ou não. Boa ou ruim, boas lembranças ou não, saudosa memória ou não, estamos deixando. Vamos dizer, saudosa memória, saudosa lembrança, saudade, né? Saudade do velho pai, saudade da velha mãe, saudade do velho pastor, e assim por diante. Agora, fim da história, cujo início foi na criação, onde lemos aqui. Quando todas as coisas foram criadas. A palavra Gênesis significa início, começo de todas as coisas que foram criadas. Agora, como disse, estamos bem perto do ponto final. Isso aqui, é ponto final. A história está sendo escrita com ponto de interrogações, exclamações, reticências na vida. A vida cheia de reticências, cheia de interrogações, cheia de exclamações. Se for ler a história de 33 anos aqui, gente, tantos pontos de interrogações, que até hoje nós não entendemos, tantas exclamações, aconteceu isso, está acontecendo isso, mas está chegando a hora do ponto final. Ponto final. E onde Deus põe o ponto final, ninguém pode colocar um ponto de interrogação. Ponto final. Estamos agora nos aproximando do fim de uma história que teve um começo, e é o início de uma história que não vai ter fim. Uma nova história que não vai ter fim. A vinda de Jesus, o arrebatamento, põe ponto final, põe fim. Escreve a palavra fim de uma história que teve um começo lá em Gênesis capítulo 1. E o início de uma história que não vai ter fim. Eternidade. Sempre que parte um irmão, uma pessoa, no culto de despedida sempre eu falo isso. Este aqui é o fim de uma vida que teve um começo e o início de uma vida que não tem fim, que não terá fim. Isso não é filosofia, não. Isso não é teologia, não. Isso é realidade. Isso é pura palavra de Deus. No sepultamento da minha mãe eu disse, lá no cemitério, uma multidão de pessoas no dia de finados, eu disse, não tenho mais uma velha mãe nesta velha terra, mas tenho uma jovem mãe na nova terra. Amém. Amém. O irmão Joaquim já está dando sinal aqui que é hora de parar. Tá bom, irmão Joaquim, vamos parar. Quem pode, manda, quem tem juízo obedece. Mas vamos orar. Vamos orar, irmãos. Eu estou alegre, estou feliz. A palavra nos alegra, né? Ora,
qual eleito que não fica alegre quando escuta isso? Que nós estamos chegando, já as últimas letras estão sendo escritas lá, ponto final, acabou, ponto final. E se Deus colocar um ponto final nessa enfermidade, o diabo não pode pôr ponto de interrogação na frente, não. Se Deus colocar um ponto final neste problema que o irmão está enfrentando, que essa família está enfrentando, o diabo não põe ponto de interrogação na frente, não. É ponto final mesmo. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos do profundo do nosso coração, ó Pai, pelo Senhor Jesus, que é a nossa vida. Nós te agradecemos por esta bendita revelação. Nos alegra sabermos, porque nossa esperança é a sua vinda, como cantamos no culto de Santa Ceia. Nossa esperança é a sua vinda. A vinda de Jesus, o arrebatamento vai pôr um ponto final em todas as lágrimas, todas as aflições da vida. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor cuida de nós. O Senhor pode colocar um ponto final neste problema hoje, colocar um ponto final nesta doença hoje. O Senhor pode colocar um ponto final nessa pandemia. O Senhor pode colocar um ponto final nesta infecção que esta pessoa está sofrendo com este vírus maligno. O Senhor põe um ponto final nisso. Em todos os tipos de problemas que o teu povo está enfrentando, porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por esses momentos de meditação na tua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amada igreja, dia a dia vamos continuar caminhando, sabendo que nós estamos já no fim da nossa jornada. Igreja amada, um abraço a todos, até nos vermos outra vez.